Todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, aula preparatória. Como vocês estão? Vamos lá, vamos aprender. Todo mundo bem? Como vocês estão? Bora para a aula, vamos chamar os colegas, os amigos, quem gosta de baralho cigano, aproveita, chama todo mundo. Aí no cantinho da sua tela tem um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. Coloca o dedo aí e chama todo mundo para vir aprender. Oi, Kênia, tudo bem? Oi, Dorva, tudo bem? Raquel, Elaine, como vocês estão? Todo mundo bem? Como passaram a semana? Todo mundo em paz? Gislaine, tudo bem, Gi? Boa noite, Carlinha. Oi, Fer. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Como é que tá aí pra vocês? Oi, Elza, tudo bem? Boa noite. Todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Bem, eu tô bem, graças a Deus. Perfeito, ótimo, que bom, fico feliz. Que bom, Elaine. Legal, gente, muito bem. Tá tudo bem sim, então tá bom, muito obrigado pelo retorno. E vocês passaram bem a semana? Semana foi mais parada, mais agitada? Que carta representou vocês essa semana? Foi uma semana mais tranquila, mais paradinha, tipo a âncora, tipo a casa, com aquela preguicinha, aquela procrastinação? Ou foi uma carta tipo cavaleiro, sol, trazendo movimento aí para a vida de vocês? Como é que foi a semana? Sem pensar na carta que vocês tiraram, se você olhar para sua semana e falar assim, minha semana foi tal carta, que carta seria a sua semana? Se eu fosse falar para vocês qual carta foi a minha semana, essa semana, olha, eu poderia falar assim, foi da montanha, mas eu acredito que não foi tanto problema assim, mas as nuvens reinaram, porque teve EPA atrás de EPA. Tudo bem? Nuvens, para mim também, gente. Para mim essa semana foi uma semana de falta de clareza. Acho que essa é a palavra certa. Esperança, que bom, casa. É, né, Carla? Aprontou, ficou em casa, né? Faz parte, gente. Às vezes a gente tem que ficar. Às vezes a gente fica em casa porque quer, às vezes a gente fica em casa porque precisa, e às vezes a gente fica em casa porque o universo faz com que a gente pare. Às vezes a gente tá num ritmo tão frenético e não tá prestando atenção na gente que o universo dá uma freada em você. E vem uma gripe forte, alguma coisa pra te fazer ficar em casa. Eu sei, Elza, meus sentimentos pra você. De turbulência. As nuvens, então, Dorva. Oi, Giza. Valesca, boa noite. Isso aí, gente. É bom quando a gente consegue olhar para nossa vida e entender que carta pode ter representado ela durante a semana. Mas vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Antes de começar a nossa aula, se tem alguém aqui que ainda não me conhece, que está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou a Daiane Ali, sou especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ensino a ler baralho cigano com método, com segurança e com clareza, tá? Ajudando você aí a fazer leituras claras e desenvolver a sua intuição através do baralho cigano. E hoje nós vamos conversar sobre 2 temas, tá? Por que 2 temas? Porque as lives de agora até o dia 6, né? Até o começo das nossas aulas da semana das cartas que falam, serão aulas preparatórias. Por quê? Porque dentro dessa semana eu vou ensinar
as cartas. Então, a gente vai olhar as 36 lâminas dentro dessa semana. Eu vou ensinar como juntar uma carta com a outra. Eu vou ensinar algumas técnicas. Então, vai ter muito conteúdo durante a semana. E algum conteúdo que precisa antes, eu vou passar aqui de forma aberta, tá? Então, a semana, ela é uma semana fechada, né? Aonde tem que comprar, sim, o ingresso. Sai a R$ 67,00 no primeiro lote. Mas antes disso, eu vou trazer a preparação. Então, a gente vai falar hoje sobre embaralhar e cortar, né? O que que é verdade, o que que é mito. E a gente vai falar como escolher o seu melhor baralho. Na próxima semana, provavelmente, a gente vai contar um pouquinho da história do baralho cigano e vamos falar de linguagem, para que quando chegue, né, o dia da nossa imersão, né, da nossa semana, vocês já saibam essa base que é necessária aí para aprender a ler baralho cigano, combinado? E se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita. Aqui embaixo tem um link, né? Tá fixado aqui na live. Você pode entrar, dá para parcelar. Se eu não me engano, dá para parcelar em 9 vezes de R$ 8,80. Então, tá bem acessível e é uma semana inteira, onde a gente vai ter 2 horas de aula todos os dias, exceto na quarta. Então, a gente tem aula segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, e segunda, entre os dias 6 e 13 de abril. E durante essa semana você vai aprender tudo o que eu disse com o material de apoio, vai ficar gravado, vai ficar disponível por 6 meses dentro da plataforma da Hotmart para você poder ver e rever no seu tempo. Perdi a aula, não consegui estar presencialmente, no outro dia já está na plataforma, então acabou a aula, é o tempo dela baixar, eu já vou subir para a plataforma para vocês poderem ter o acesso aí às aulas no mesmo dia, né? E durante toda a semana eu vou estar tirando dúvidas num grupo de WhatsApp. Então, dentro daquele grupo, eu vou estar ali tirando as suas dúvidas durante toda a semana. Então, tem muito conteúdo, tem acompanhamento de perto, tem material de apoio e eu vou disponibilizar alguns outros guias que eu tenho sobre perguntas, sobre como lidar quando o cliente não aceita, né, a resposta. Então, eu vou trazer ali também alguns outros guias de presente para vocês. Então, se você ainda não entrou, entra. Aqui embaixo tá o link, aproveita, porque vai virar o lote e aí vai ficar mais caro. Então, esse é o preço mais acessível, combinado? Então, vamos lá, a gente vai começar falando sobre a parte do embaralhar. Tem gente que fala assim, ai, precisa embaralhar? Gente, precisa, tá? Precisa embaralhar. Mas eu preciso embaralhar porque o baralho tá na ordem, não obrigatoriamente. Então, vamos lá. Eu preciso ter o meu baralho guardado na ordem? Não, ó, o meu não tá. Aqui, ó, tá a âncora, aqui já tá a carta, tá vendo, ó? Ó, aqui o chicote, então, ele não tá na ordem, tá vendo? Ele tá bem fora da ordem. Então, é como se ele já estivesse embaralhado. Porém, eu embaralhei para fazer a leitura de uma pessoa. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou me conectando com a energia daquela pessoa. E o embaralhar é justamente isso. O embaralhar, ele te ajuda a se conectar com a energia do seu consulente. Então, quando eu pego o baralho e eu embaralho, eu estou me conectando com a energia do meu consulente. Então, guardar o baralho na sequência é necessário? Não, isso é mito. Você pode guardar se você quiser, mas não é necessário. Eu preciso colocar o baralho na ordem toda vez que eu for fazer uma leitura? Não, isso também é mito. Porque você não precisa arrumar o seu baralho a cada leitura. Você arruma se você quiser. De vez em quando, é bom você colocar o seu baralho na ordem. Por quê? Porque às vezes você tá fazendo uma leitura, outra, e você vê assim, ah, tem uma carta que não tá aparecendo. Deixa eu ver se ela tá no meu deck, ver se eu não perdi. Aí é legal colocar na ordem, para você ver se seu baralho tá completinho. Mas muito mais por um cuidado, né, de organização, de ver se seu baralho tá completo, ver se falta alguma coisa no seu baralho, do que porque precisa mesmo, entende? Então, é um cuidado que a gente deve ter, mas não tem a obrigação de fazê-lo. Então, ok, então já entendemos que o baralho não precisa ser guardado na ordem,
que eu não preciso colocar ele na ordem antes de uma leitura, mas o embaralhar é necessário. E por que é necessário? Quando eu embaralho, eu estou me conectando ao campo do cliente. Nesse momento que eu começo a embaralhar, eu começo ali a falar o nome completo do cliente, a falar a data de nascimento, ou se o cliente estiver próximo, né? Eu tô ali muito próxima do meu cliente, aí eu chego até um pouquinho mais perto, assim, ó, para ficar realmente conectada, mais próxima do meu cliente. E o embaralhar, eu estou falando o que para o universo, gente? Aqui, ó, tem milhares de possibilidades. E eu quero a melhor possibilidade para essa pessoa. Eu quero a melhor resposta para essa pessoa. Eu quero a resposta que ela precisa ouvir. Eu quero que você traga algo que vai orientar, que vai ajudar, que vai guiar essa pessoa. Então, isso é o embaralhar. Então, eu estou falando, eu quero entender como é que tá o relacionamento da fulana nascida no dia tal, no mês tal e no ano tal. Então, quando eu falo isso, eu tô falando assim, ó, me mostra a melhor opção para o relacionamento dela. Me mostra o que ela precisa saber, me mostra o que ela precisa fazer. Então, nesse momento, a gente tá manipulando essa energia, tá? Bom, embaralhei bastante, me conectei, senti a energia do cliente, falei pro baralho me dar a melhor opção. Só que, como eu disse, nós temos milhares de informações, né? Então, 36 cartas te trazem milhares de informações. Então, quando eu paro de embaralhar e eu corto, eu estou falando o que pro baralho? Quando eu corto, eu falo, olha, aqui tá a informação que eu preciso. A partir desta carta está a informação que eu preciso. E aí, quando eu jogo outro pedaço para baixo e tiro a carta daqui, eu estou mostrando a informação. Então, ou seja, a partir daqui tá a leitura com a resposta que o cliente pediu. Então, é uma maneira de fazer o quê? Cortar a energia. Então, a energia está sendo manipulada quando eu embaralho. E quando eu corto a manipulação da energia. Eu falo, pronto, não é mais milhares de opções. É essa opção para essa pergunta, para esse cliente. Então, é uma ordem inconsciente que você dá para o baralho. E aí, algumas pessoas podem perguntar, mas e a carta do fundo? Né? Se eu tirei daqui, foi para o fundo, você também pode olhar a carta do fundo. Por quê? Porque você cortou e essa parte de cima foi para baixo. Então, se você costuma usar, você está falando para o seu cliente que essa carta também faz parte da sua leitura. Aí, algumas pessoas aprenderam que a gente precisa cortar em 3. Eu preciso cortar em 3 montinhos. Eu preciso cortar com a mão direita se eu for solteira, com a mão esquerda, se eu for casada, ou se eu for mulher, com a mão direita, se eu for homem, com a mão esquerda. Tudo isso é mito. É mito. Você corta quantas vezes você quiser. Você vai cortar da forma que você quiser, embaralhar da forma que você quiser. Não tem uma forma certa de embaralhar. Eu embaralho assim, ó, colocando uma carta, ó, dentro da outra. Tem gente que embaralha assim, ó, jogando, ou joga pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. É uma forma de embaralhar. Tem gente que faz 2 montinhos e embaralha. Eu acho pouca carta pra fazer isso e eu acho que estraga o baralho. Então, eu não gosto de fazer. Mas tá tudo certo. Você vai embaralhar da melhor forma pra você. Quanto mais velho o baralho, melhor para embaralhar. Vocês sabiam disso? Quanto mais velhinho é o seu baralho, mais fácil de você embaralhar, tá? É mais fácil de manusear. Ele vai ficando mais maleável, ele vai entrando, ó, entre as outras cartas com mais facilidade, tá? Então, até aqui vocês entenderam o porquê que é importante embaralhar e o porquê que é importante cortar? Fala pra mim se vocês entenderam. E partindo daqui, tem agora a distribuição da carta. Mas antes eu preciso entender. Alguém tem alguma dúvida sobre embaralhar e cortar? Conta aqui pra mim, por favor, se vocês têm alguma dúvida. Entre o embaralhar e o cortar. Entenderam o porquê que precisa embaralhar, o porquê que precisa cortar, que não tem problema você mesmo cortar, você não tem que pedir pro outro cortar.
Não tem essa história de com a mão direita é isso, com a mão esquerda é aquilo. Você pode cortar com a mão que você quiser, da maneira que for melhor para você. Isso vocês entenderam? Que quando eu corto a energia, então a partir dali eu estou passando uma resposta para o cliente. Alguém ficou com alguma dúvida quanto a isso? Entendi bem, que bom, sim. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode abrir um leque também e depois escolher as cartas que vai fazer a técnica? Gi, era isso que eu ia falar agora. Quanto a dar as cartas, né? Quanto a distribuir as cartas. A distribuição das cartas, a gente pode sim fazer o leque e pode cortar. E seguir a primeira carta, né? Então, cortei e segui a primeira. Como que eu defino isso? Antes da minha leitura. Gente, o baralho, ele responde ao seu comando. Então, se eu sempre faço um leque e vou tirando aleatoriamente, meu baralho sabe que é assim que eu faço. Então, é como se minha mão sentisse a energia da carta que tem que ser puxada. E tá tudo legal. Se eu não costumo fazer isso e eu sempre corto meu baralho e tiro dessa aqui, ó, eu tenho que fazer sempre assim. Então, eu sempre faço assim. E hoje, eu resolvi abrir o leque. Não. Então, você tem que falar antes pro seu baralho. Falar, olha, hoje eu não vou cortar e tirar da primeira carta. Eu vou cortar, abrir um leque e tirar do leque. Então, você tem que dar o comando pro seu baralho. Agora, eu sempre tiro do leque. Seu baralho já sabe que você faz isso. Então, se você for cortar e não for usar o leque, você tem que falar pro seu baralho, tá? O porquê que eu não uso o leque? Aí é uma coisa minha. Eu entendo o seguinte, gente. Eu faço leitura em qualquer lugar. Qualquer lugar. De verdade. Eu faço leitura dentro do carro. Eu já fiz leitura no shopping. Eu faço leitura em hotel. Eu faço leitura no parque. Eu faço leitura em qualquer lugar. Tem lugar, como no parque, que eu tenho um espaço, né? Então, eu posso fazer o leque. Tem lugar, como no carro, que o meu espaço é limitado. E, normalmente, se eu fizer o leque, do jeito que eu sou desajeitada, eu vou derrubar o meu baralho. Então, eu gosto de tudo o mais prático possível. Para mim, o leque não é prático. Por isso, eu não uso. Mas não quer dizer que está certo ou está errado. Está da maneira que para mim fica melhor. Se para você fica melhor o leque, você pode usar sim o leque, tá? Outra coisa, eu preciso dar de cima para baixo ou eu posso tirar de baixo para cima? Você pode tirar de baixo para cima. Você pode ter, eu cortei e eu começo do corte de baixo. Então, eu vou distribuir as cartas assim. E também tá tudo bem. Tá certo, tá errado? Não tem certo, não tem errado. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Se você distribui de baixo para cima, você vai sempre distribuir de baixo para cima. O problema é quando você fica trocando. Hoje eu tiro daqui, amanhã eu tiro daqui, depois eu tiro do meio, depois eu faço leque. Aí você tá falando pro seu baralho o quê? Eu não tenho uma direção para você. Então, eu sou bagunçada. E aí, a minha leitura fica bagunçada. Então, você precisa ter ali uma constância na sua forma de embaralhar, de cortar e de distribuir. Então, é uma constância, tá? Até agora ficou claro? Alguém ficou com dúvida até agora? Conta aqui pra mim. Enquanto vocês me contam, eu vou finalizar aqui essa parte da distribuição. Tem uma outra forma que eu vejo pessoas usarem que dá certo, porém aí não tem o corte, tá? E aí o que acontece? Você tem que deixar claro pro seu baralho que esse corte da energia, ou seja, a partir de agora, eu tô respondendo ao meu cliente a partir da hora que a carta pula do baralho, tá? Então, a pessoa vai embaralhando, até que uma hora a carta cai. E aí, ela vai usar a carta que caiu do baralho. Então, vai embaralhar até a carta pular. Eu não uso essa técnica. Eu não tenho esse hábito. Quando a carta cai, eu pego e ponho de volta no baralho. Mas eu sei que funciona. Tem pessoas que usam e funciona. Então, vai embaralhando, até a hora que uma carta cai do baralho. Aí caiu a carta, essa carta eu vou utilizar na minha leitura, tá? Então, o que acontece? O que eu falo pro baralho? Olha, assim que
tiver a resposta, o início da resposta, eu vou fazer com 3 cartas. Assim que tiver pronto, você faz a carta pular. Aí ele derruba a carta do baralho, a energia da pessoa vai derrubar a carta certa do baralho e você vai utilizar. Na hora que derruba as cartas, tá fazendo aquele corte necessário para quê? Para que você consiga acessar a resposta que aquela pessoa precisa, tá? Ficou claro até agora? Entenderam os mitos e as verdades? Então, assim, gente, embaralhar é necessário? Sim, porque você está organizando a energia do seu cliente no seu baralho. Cortar é necessário? É bacana se você não usa essa técnica da carta pular do baralho. Se for a carta pulando do baralho, não tem por que você cortar, porque você vai continuar embaralhando. Então, não há necessidade. Mas nas outras, é ideal cortar, justamente porque você está falando para o baralho que a partir dali tem a resposta do seu cliente. Com a mão direita, com a mão esquerda. Eu preciso dar com a mão esquerda, preciso dar com a mão direita. Não tem nada a ver, tá? Posso dar para o meu cliente embaralhar? Pode, eu não dou. Né? Por quê? Porque ele não sabe embaralhar. Só por isso. Ele não sabe embaralhar. E se eu tô presencialmente, eu peço pro cliente cortar. Porque aí eu tô colocando a energia dele junto. E eu tô criando uma conexão, criando um laço. Mas é mais por isso, não porque vai interferir. Porque se pela internet eu corto e dá certo, porque pessoalmente não daria. Entende? Então, assim, é mito. Pode você cortar. Pode deixar o seu cliente cortar? Pode. Pode deixar o seu cliente embaralhar? Pode. Eu não deixo por quê? Porque não sabe. E às vezes dobra a pontinha do baralho, cria orelha, e aí isso me incomoda, porque eu tenho ciúme dos meus baralhos. Mas não por qualquer outro motivo. Ficou claro? Falem aqui pra mim. Vocês estão muito quietinhos hoje. Ficou com alguma dúvida sobre como embaralhar, como cortar, como distribuir? Vamos lá. Não? Tudo certinho? Sem dúvidas? Oi, Ale, tudo bem? Bom, enquanto vocês me colocam aqui, se estão com dúvidas, se estão sem dúvidas, para quem entrou agora, né, para quem tá chegando agora, nós estamos com uma aula preparatória para nossa semana das cartas que falam, tá? Vai ser uma semana inteira onde eu vou ensinar como ler as cartas, né? Então, como interpretar cada lâmina, então o significado de cada lâmina, como juntar duas cartas. Também vou ensinar algumas técnicas, tudo isso com material de apoio. São 2 horas de aula todos os dias. Então, é uma semana, né, com todo dia 2 horas de aula. Essas aulas vão ficar gravadas, eu vou disponibilizar a gravação para vocês dentro da Hotmart. Então, a gravação é um presente para vocês vão poder ver, rever durante 6 meses. Todo o material de apoio, então, o guia com todas as cartas, o guia com as técnicas que a gente vai estudar e mais outros guias que eu vou te dar de presente vão estar dentro da plataforma da Hotmart e eu vou estar dentro do grupo de WhatsApp tirando as suas dúvidas durante toda a semana. Então, a semana inteira vocês vão poder tirar dúvida direto comigo. Então, a gente vai estar ali bem numa mentoria mesmo, tá? E tudo isso por apenas R$ 67,00 à vista ou 9 vezes de R$ 8,80. Então, tá imperdível, não tem desculpa para não aprender a ler cartas, tá? É só clicar nesse link aqui, ó, Semana das Cartas que Falam, e vir fazer parte dessa semana junto com a gente.